Yuri, o que é que o Bahia tá querendo? Desfazendo de jogadores e nada de reposição. Será que já está acertando com alguém para anunciar quando abrir a janela de transferências? Acertado eu acho que não, pelo menos não tô sabendo. Sei que o Bahia tá no mercado, tem alguns jogadores que o Bahia tem buscado, algumas posições específicas que o Bahia tem buscado, mas não sei de acerto nenhum ou de proximidade de acerto. Eu também tô preocupado, ser muito sincero, eu tô muito preocupado com o tempo que o Bahia poderia estar aproveitando para acelerar essas contratações e entrosar esses jogadores. A gente ainda tem um tempinho até a primeira partida oficial do Bahia, dia 17, mas era importante que esses jogadores tivessem já para entrosar nesse período de treinamento e já pensar nesses dois amistosos, né? Partida contra a equipe do City Torque, partida contra a equipe do Fluminense, que você tivesse as reposições nesse time do Bahia. A gente teve duas saídas nessa equipe, a saída do Gabriel Xavier e do Gilberto. E junto com a saída do Gilberto, a gente trouxe a informação, eu trouxe a informação que o Bahia, o planejamento do Bahia nesse momento é utilizar o Marcos Vitor como uma peça para a lateral direita. Ou seja, seria o Roman Gomes e o Marcos Vitor, as duas peças que o Bahia pensa em contar para lateral direita na temporada. Nesse momento é esse o planejamento. Ou seja, a gente perdeu, em teoria, dois zagueiros. Um por saída, outro vai ser uma peça muito mais para lateral direita. Claro que, se preciso, o Marcos Vitor pode fazer o zagueiro, ou até o próprio Nico Acevedo pode voltar a fazer a lateral direita, o que não é a ideia para esse momento, não é a ideia para a segunda parte da temporada, apesar de algumas boas partidas do Acevedo como lateral, não é a ideia da continuidade do Acevedo como um lateral, que ele mantenha a posição, que ele seja transformado em um lateral. Não é essa a ideia de momento. A ideia é que o Roman Gomes tenha mais oportunidades, e pra gente até ser justo, o Roman Gomes fez, apesar do placar que deixa a impressão, o Roman Gomes fez uma boa partida, pelo menos um bom primeiro tempo, boa parte da partida contra a equipe do Coritiba, e ter mais oportunidade, ter mais minutagem, ter mais sequência. Então, o Roman Gomes, o dono dessa lateral direita, com também o Marcos Vitor brigando pelo espaço. A ideia é que o Marcos Vitor pode funcionar como aquele lateral zagueiro, né? Fechando o lado direito, uma espécie, os três zagueiros que o Bahia utiliza, o Marcos Vitor ser um zagueiro pelo lado direito, enfim. A ideia é que sejam essas duas peças. Então, eu imagino que com essas saídas a gente pode ter alguma novidade ali, ou para a lateral direita, um reforço, e esquece essa ideia. Não sei se no treinamento esquece essa ideia de Marcos Vitor, o que eu não acredito que vai acontecer. É uma peça para a zaga, porque a gente perde duas peças, né? A gente perde o Gabriel Xavier e perde o Marcos Vitor indo para a lateral direita. Apesar do Ceni já ter elogiado o Fred, não acredito que o Fred seria um reforço imediato para o time do Bahia. Então a gente ficaria com o David Duarte, ficaria com o Canu, com o Ramos Mingo. Ficaria com essas três peças. Correndo por fora a gente tem o Fred, e por fora teria o Luiz Gustavo, que não tem uma partida no time principal do Sport Clube Bahia. Então, dentro desse cenário, a gente imagina que um zagueiro pode estar chegando no Sport Clube Bahia para fechar esses quatro zagueiros, além do Marcos Vitor, que a gente já falou aqui agora, indo para a lateral direita, mas enfim, a gente imagina que um zagueiro. Então, assim, até nesse encaixe do próprio Marcos Vitor, eu acho que a janela do Bahia poderia estar sendo mais rápida, né? Mais célere, poderia estar sendo uma movimentação entendendo a urgência do time. O sexto lugar não é a realidade que a gente acompanhou do Sport Clube Bahia. Eu sei que esses dias serviram muito, quase um mês, para a gente desligar e esquecer um pouco do que foi esse primeiro semestre desgastante do Sport Clube Bahia, mas a gente lembra que o Bahia não vinha jogando bem, que o Bahia não conseguia performar nas partidas, que muitas peças caíram de produção, as peças do meio de campo do Bahia pararam de funcionar. A gente não acha e não acredita que seja a parte física, até porque o Bahia foi eliminado da Libertadores logo cedo, foi eliminado da Copa do Brasil, o Bahia não jogou Copa do Nordeste. Então, assim, colocar na parte física, eu não vou comer essa história, eu não vou acreditar que a pausa vai ser um milagre, a pausa era o suficiente para as mesmas peças voltarem a render nesse time do Bahia. Não vou acreditar. Então, poderia ter um movimento muito mais veloz de contratação, de implementação de estilo de jogo, de entender, seja as ideias
que já existem, as ideias que já estão no time do Sport Clube Bahia, e aprimorar ou trocar a mudança da forma do Bahia jogar, um novo estilo do Bahia jogar. Enfim, eu esperava mais. Eu esperava mais nesse momento do Sport Clube Bahia, mesmo sabendo que o orçamento do Bahia, que o caixa do Bahia não tá lá, essas coisas, muito por conta da diminuição de receita que vai ter nessa temporada. Eu esperava pelo menos alguma coisa além do Alejo Vélez nesse estágio do campeonato. Continuo dizendo que vai chegar gente nesse time do Bahia. Vai chegar gente nesse time do Bahia. Mas não adianta que esse reforço que vai chegar pro time do Bahia chegue no final de agosto. A janela que vai até julho, né? Ou vai até setembro. 11 de setembro, se eu não estiver enganado. Toda hora eu esqueço. Segunda janela futebol brasileiro. Ela vai 11 de setembro. Não adianta que ele chegue no meio de agosto. Porque aí o tempo de chegar, de treinar, preparar, entender as ideias, a gente já tá em setembro, já foram aí mais 6, 7, 8, 9, 10 partidas de Campeonato Brasileiro, enfim. Aí já foi pras cucuias o campeonato. Esses reforços têm que chegar agora. Tem que chegar para o momento do Bahia agora. Aproveitar que tem time que vai jogar a Copa do Brasil, inclusive o Bahia vai fazer essas partidas, as próximas 5 de Campeonato Brasileiro, vai parar. De novo, por Copa do Brasil. Vai parar, acho que 10 dias o Campeonato Brasileiro. Algo desse tipo. No final de agosto ali para de novo. Final de julho, desculpa. Depois da partida contra a equipe do Fluminense, o Campeonato Brasileiro dá uma parada de novo, de 8 dias, 9 dias, uma semana, para jogar a Copa do Brasil, que o Bahia não vai jogar. Então, equipe jogando Copa do Brasil, jogando Libertadores, jogando Sul-Americana, dividindo suas atenções, desgastando, viajando, poupando. O Bahia teve a oportunidade de ter um segundo semestre que amenize. Não vou dizer que salve, porque a mesma coisa que Ivan já falou aqui, que eu já falei, que Marinho já falou, não acho que nada vá salvar esse 2026 do Bahia, que já é ruim. Não é uma classificação para Libertadores, não é uma equipe que volte a jogar bem, fique ali na quinta colocação, na sexta, na quarta colocação e consiga uma vaga direta. Não é isso que vai salvar o ano desastroso do Sport Clube Bahia dessa temporada. Então, amenizar esse prejuízo, vexame em Libertadores, vexame em Copa do Brasil, é o Bahia acelerar essas contratações e trazer jogador para esse momento. Yuri, Rogério poderia utilizar Luiz Gustavo como primeiro volante. Ele não tá jogando de zagueiro, que é a posição dele, Manuel. Eu entendi o que você tá falando, mas não tá usando ele de zagueiro, que é a posição de origem dele. Torço que a gente chegue com o primeiro volante também, né? Yuri, você acredita mesmo nisso? Porque Santoro já me provou que a segunda janela, nem ele, nem o Bahia... acredito. Das contratações, que vai chegar a contratação. Acredito. Continuo, não vou dizer bancando, porque não sou eu que assino, mas se eu tivesse que fazer uma aposta, além do Alejo Vélez, vai chegar a contratação nesse Sport Clube Bahia. Continuo nessa aposta, apostaria sim que vai chegar. Enfim, só uma reformulação dá jeito nesse Bahia, incluindo a saída de Cadu Santoro, diz o Gil Bahia. Deixou a opinião dele aqui nos comentários. Eu acho que aos poucos o Bahia já tá ensaiando essa reformulação, né? Eu acho que não vai ser uma reformulação de vez. O Gilberto saindo, o Gabriel Xavier saindo, jogadores em final de contrato, Everton Ribeiro em final de contrato, Kiki Oliveira, tenho muitas dúvidas se fica para a próxima temporada, Ademir em final de contrato, e até agora o Bahia não procurou o Ademir para uma renovação contratual, então o Ademir em final de contrato, o Everaldo com contrato de empréstimo até o final do ano, William José, se não estiver enganado, com contrato até o final da temporada. Assim, acho que aos poucos o Bahia vai aproveitar esses jogadores em final de contrato para fazer essa reformulação. Acho que podia mais. Algumas peças desse time do Bahia já passaram da hora de sair, né? Um exemplo pra mim é o Canu. Nada contra o Canu. Mas eu acho que já passou da hora do Canu ser um desses jogadores de sair do time do Bahia. De mudar. Exemplo. Enfim. Vamos ver o que vai ser. Não vai ser nesse meio da temporada. Yuri saiu aqui um reforço para lateral direito. Fabiano saiu aqui um reforço para não sei se saiu aonde, não sei. Fabiano Silva do Moreirense. Eu vi que o Vitória estava interessado na contratação dele. O Fabiano, que já teve o nome dele envolvido do Bahia no início da temporada e foi aquele alvoroço, a torcida do Bahia maluca que, meu Deus, vai trazer um jogador do rebaixado Ceará para lateral direito e não sei o que. Enfim, acabou indo para Portugal o Fabiano.
E eu vi o nome ligado no Vitória, não tinha visto no Bahia, não. E não acho que vai trazer lateral, não, tá? Eu acho que eles vão manter nessa ideia, a não ser que esses treinamentos dessa semana do Marcos Vitor tenham sido espantosos daquilo de neguinho ficar maluco. Mas não acredito. Não acredito que vão buscar lateral direita, não. Até onde eu sei, gostam muito do Marcos Vitor fazendo esse lado direito. Não é fazendo a lateral direita em específica, subindo, atacando, fazendo corredor, indo na linha... Não. Mas dentro do esquema do Bahia, entendem que o Marcos Vitor pode suprir muito bem a necessidade de ser um lateral defensivo, que fecha espaço, que marca, enfim, com vigor físico, além do Roman Gomes, é claro. Então eu não acredito que vai vir lateral direita não, tá? Não acredito que vai vir lateral direita nesse time do Bahia, não. Se não tem dinheiro sobrando, tem que mudar o diretor mesmo. Acertou muito pouco quando saiu da zona de conforto de gastar uma pancada de dinheiro em jogadores meia boca. Mandou aqui o Anderson, falando sobre o Cadu e a janela do Bahia. Eu acho que o Cadu tem que ser cobrado sim. Não tem outra historinha pro Cadu, não. A janela do Bahia do início da temporada foi fraca. A gente trouxe o Kiki Oliveira. Me ajudem. Kiki Oliveira, que a gente trouxe nessa janela do meio do ano, o Roman Gomes, 2, o Everaldo de volta, 3, acho que foi isso, né, a janela do Bahia do meio do ano, e o Léo Vieira na emergência aí, mais um. Então assim, contratações de um time do Bahia fracas, muito fracas, pensando no objetivo, pensando em dar o salto a mais. E chega em um momento da temporada, o Bahia não conseguiu seus objetivos, até pela essa montagem de elenco, então tem que ser cobrado sim, precisa sim dar uma resposta, precisa sim, a gente continua falando disso, o Rogério não falou que seria uma entrevista, falou que ia conversar, a gente não sabe o que é que vai acontecer com o Caldo Santoro, mas até pela imagem dele, pelo bem dele, pelo cargo que ele ocupa hoje, dê uma entrevista, fale. Chegou a um ponto que nem que seja assim, irmão, no pronunciamento, sabe? Faça alguma coisa, mas o ânimo da torcida eu acho muito, muito justo quanto a isso. São João da Bahia 2026, um estado de alegria e o governo ao lado do povo. O maior do mundo ficou ainda melhor. Tem tradição, animação e muita atração. E é do tamanho da Bahia. Oxente, então é um baião com H? É na Bahia, o maior São João. A Nova Bahia tem um governo que tá do seu lado no maior São João do mundo. Com reforço na saúde e na segurança, fazendo a festa na capital e apoiando as festas no interior. São João da Bahia, um estado de alegria. Governo da Bahia, do lado da gente.